Salve pessoal, tudo certo? Vamos debater aí essa tal da crise de masculinidade. Será que é uma crise ou será que é uma concepção política, ideológica que está reagindo à ascensão, ao protagonismo da mulher? Mas será que o patriarcado é uma coisa natural ou ela foi construída socialmente a partir de interesses econômicos e políticos? Esse debate eu quero trazer. Eu não desconheço, gente, que existe sim uma crise, principalmente na juventude, tá? Que é quem está chegando no mundo social, quem está se organizando, querendo ocupar o seu espaço e encontra uma sociedade em transformação. Esse é um elemento importante, não deve ser desconsiderado. Mas essa é uma questão da psicologia. Eu quero trazer um elemento da política. Existem movimentos políticos organizados que estão reagindo ao protagonismo feminino. Esse é um debate importante que a gente tem que fazer. E tratar apenas sobre o aspecto da crise psicológica, sobre a crise da sociedade, é olhar só para parte do fenômeno. Existe por trás disso uma questão ideológica e política muito forte e que não é nova. Existem elementos históricos que eu vou trazer para o debate para a gente entender que já existiu uma sociedade onde as mulheres, sim, eram o centro da organização social, era o protagonista social, era quem determinava e condicionava a organização social, chamado de matriarcado. O Engels chamava de ginecocracia, também conhecido como direito materno. Mas, em síntese, é o poder, é a mulher como referência política central da sociedade. Vou explicar tudo isso, gente, fica tranquilo. Mas eu vou mostrar para vocês, inclusive, nesse processo, como o patriarcado se organizou para derrubar o poder. E essa, diz Engels, inclusive, foi a grande derrota do feminismo no mundo. E esse debate que a gente tem que fazer. Vamos discutir, então, o que? Essa tal crise, mas pelo viés político-ideológico. Vamos pro vídeo? O patriarcado não é natural, não é uma questão biológica. Na verdade, a gente tem que recorrer ao Friedrich Engels, no livro A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado. Nessa obra, Engels demonstra que, na verdade, o patriarcado não é uma questão biológica, mas sim uma construção histórica com motivos econômicos e políticos bem claros, bem delimitados, e ele vai demonstrando isso a partir de uma análise histórica desse processo da consolidação e das transformações da sociedade humana. Nas sociedades primitivas nós tínhamos o direito materno. Era por meio dele que se reconhecia a linhagem nas diversas famílias, que não tinham esse nome ainda, né? Nas tribos de então. Mas como não existia a monogamia, não se tinha como reconhecer quem era o pai. Então as gerações novas reconheciam nas gerações mais velhas apenas a sua mãe. E as mulheres exerciam um papel central no ponto de vista da organização social da época. Engels aponta nessa obra que a humanidade viveu sob o que ele chamava de ginecocracia, onde a mulher tinha poder, respeito e liberdade. No entanto, com um processo de domesticação de animais, agricultura, toda uma certa organização econômico-social que passou a ser construída, os homens precisavam garantir, que na verdade representavam a gênese do que era a propriedade privada, os homens entenderam que precisavam garantir que essa propriedade continuasse sobre seu poder, sobre a sua linhagem. Então eles precisavam modificar a estrutura de autoridade dentro da sociedade da época. Para assegurar a paternidade em vez da maternidade como centro, impuseram a monogamia restrita, principalmente para as mulheres, diga-se de passagem, derrubando assim o direito materno. Importante a gente ler esse livro, inclusive, gente, é muito importante porque o livro tem as passagens de como a religião foi usada, porque como a sociedade era baseada na mulher, o poder girava em torno da mulher, as divindades da época, tudo para justificar a organização de então girava em torno disso. Então as deusas ditavam o que era certo e o que era errado e girava em torno da mulher. O patriarcado construiu a partir da religião novos deuses que colocavam em xeque as antigas formas de organização religiosa que tinha na época. É um processo riquíssimo para entender como o papel da religião, inclusive, para ajudar na dominação masculina. Engels aponta ainda que o desmoronamento do direito materno foi a maior derrota, foi uma derrota histórica para o feminino. E a mulher, a partir da derrota do direito materno, de protagonismo social, passou a ter um papel secundário meramente reprodutivo. Isso não foi assim, né, gente? Foi um processo histórico, por isso que é importante ler o livro. Mas esse processo de derrota foi tirando o centro
tirando a mulher do centro da sociedade, do centro do poder, do centro da representação e autoridade social, a mulher foi sendo colocada num segundo plano, dentro de casa e também socialmente falando. Desde então, patriarcado e capitalismo foram se encontrando ao longo da história, porque com a construção do que veio a ser, com o surgimento do que veio a ser a propriedade privada, com o que veio a ser a família, com o que veio a ser o Estado, foi se forjando em torno disso o capitalismo. Vejam, essa identidade entre patriarcado e capitalismo é fundamental para a gente entender, inclusive, qual deve ser o processo de luta nos movimentos sociais que entendem que o patriarcado tem que ser superado. Não vai se superar uma luta como essa simplesmente com um combate isolado, sem ter um projeto totalizante de sociedade. Assim como na questão racial, se tu pegar e ver como o capitalismo se estruturou aqui no Brasil, que foi em cima da mão de obra escravizada, e não tem como tu ter uma sociedade antirracista se ela não for anticapitalista. Tu não pode ter um movimento antipatriarcado se não for anticapitalista. O capitalismo é o centro da luta de todos os movimentos mais avançados que nós temos hoje. Vejam como fica claro que a submissão da mulher não é uma questão natural. Foi um movimento, um processo histórico que tem determinantes econômicos e políticos ideológicos. E é sob essa perspectiva que eu entendo a crise da masculinidade. Ela é uma reação ideológica a qualquer tentativa de retomar, de reorganizar a sociedade que não seja a partir do patriarcado como central. Qualquer perigo, qualquer afronta ao que é o patriarcado gera essa reação. A forma como o debate é feito, a forma como eles constroem culpa da mulher, tem aquela brincadeira que o pessoal faz, que a culpa é minha, eu ponho quem ela quiser, né? Esses setores, inteligentemente, colocam a culpa na mulher. Não na incapacidade do que se convencionou chamar de masculinidade, não saber lidar com uma sociedade em transição, com as transformações e com o protagonismo da mulher. Vejam, a culpa é do outro. E isso, inclusive, que nós vamos entrar também, demonstra um caráter muitas vezes fascista desses movimentos que propagam a retomada e o centro do masculino. Vamos para o próximo bloco. Agora eu vou pegar esses três fenômenos que hoje se apresentam de forma mais evidente, que são a questão evangélica, né, do segmento religioso, que o mais conservador é o setor evangélico, esses movimentos de retomada do poder masculino e tal, que dá esses vários movimentos de subir montanha e tal, e também vou pegar a questão dos Red Pill. Então, e vou mostrar para vocês que, na verdade, esses três segmentos são faces da mesma moeda. Primeiro, a igreja, né? Gente, esses setores evangélicos, principalmente são esses que temos mais dados, inclusive, mas basta olhar nos vídeos dos pastores. No 8 de março do ano passado, Dia Internacional da Mulher do ano passado, um vídeo ficou famoso porque o pastor, falando sobre o Dia Internacional da Mulher, defendendo o seu papel subalterno. Temos outros vídeos, inclusive, de pastores em cultos. Inclusive, o pastor Adelino Carvalho ficou famoso por dizer isso no púlpito, foi filmado, tem vídeo dele dizendo isso, que a mulher tem que dar para o homem como retribuição, tentando consolidar, defendendo um papel que a mulher tem que se submeter sexualmente porque o marido é o provedor da casa. Isso, na verdade, é a naturalização do estupro marital, gente. É isso que é. Aí temos o pastor Moisés, que viralizou também num vídeo no TikTok, dizendo que a mulher tem sim que se submeter por uma questão divina, porque é um desígnio de Deus que reservou o papel do homem, o papel de líder da família, da sociedade. E uma questão que envolve a violência contra a mulher, né? Que as igrejas, na verdade, acabam... a mulher vai buscar ajuda, vai buscar refúgio, vai buscar apoio e encontra, na verdade, um discurso que diz para ela assim, não, aceita. Vai rezar, porque o problema é que tu não está rezando tanto, reza, perdoa e volta para casa, porque Deus vai consertar a tua família. Então, vejam, existem inclusive estudos que indicam que a violência contra a mulher, ela afeta desproporcionalmente a mulher evangélica, porque os registros indicam que quase 69% das ocorrências as mulheres se dizem evangélicas e que não tiveram apoio nas suas igrejas. Essa estrutura de submissão que é propagada, que é defendida e que é apresentada
por quem representa Deus na Terra, pelos pastores. Isso legitima a dominação patriarcal. Então a igreja, não só do ponto de vista histórico, no passado, mas também no presente, tem um papel fundamental nesse processo de dominação do patriarcado. Outro exemplo desse fenômeno são esses movimentos que aparecem de tempos em tempos com algum líder, algum coach, algum ator global, que fazem cursos, que fazem movimentos para retomar a masculinidade, defender a masculinidade, que defende o retorno ao poder masculino, que vou te ensinar a ser... Tem vários cursos, inclusive, que estão aí. Tem gente que ganha dinheiro, né, gente, com esses trecos aí. No capitalismo tudo é mercadoria, até uma pseudo-crise masculina. O último aí, o mais famoso, é esse Juliano Casarré, que é um ator da Globo e tal, aí, um ator global, famoso e tal, que fez um curso onde ele promete ajudar os homens enfraquecidos. E eu assisti o vídeo, eu me dei o trabalho de assistir o vídeo, alguns vídeos dele e tal, do que ele fala. Ele parece ser mais educadinho, né? Ele não diz que ele não defende violência contra a mulher, ele só entende que um problema, inclusive, da sociedade é que o homem não está junto com a mulher na igreja, o homem não está junto à mesa, comandando, exercendo o seu poder, a sua familiar. Então, assim, na verdade, ele tenta dizer que assim, nós temos que resgatar de novo o protagonismo masculino. Padre Paulo Ricardo é outro também, que também tem um curso que promete o que é realmente masculinidade. Então, o padre vai lá e te dizer o que é a masculinidade, pagando para ele, claro, né? O curso Masculinidade e Liderança. Vejam, todos esses caras, tem outros cursinhos aí, tem um que promete resgatar o propósito de Deus para o homem. Vejam como, de novo, a religião se vinculando a um movimento político, né, cultural, para o resgate da masculinidade. Existe até uma plataforma, tá? Homem Alfa, se eu não me engano, é isso, para o desenvolvimento masculino. Esse pessoal é um pouquinho mais educado, um pouquinho mais polido, e tentam criar movimentos de engajamento para retomar a liderança masculina na sociedade. Não são violentos na forma, tentam até ser um cara legal, esse ator aí, pá, faz toda uma coisa legalzinha, agradável e tal, para parecer que não é hostil à mulher. E agora nós vamos para o último fenômeno, que são os Red Pills. A terceira e mais violenta manifestação dessa ideologia de resgate da masculinidade são esses chamados Red Pill. Eu quero fazer um parênteses no vídeo só para convidar vocês a se inscreverem no nosso informativo. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você receber um boletim informativo que é parte desse mecanismo de formação que tem aqui no canal, que é o Fora do Radar, o que o algoritmo não entrega para você. E eu faço debates como esses, está gostando desse tema, está entendendo da importância dele e gosta da abordagem que eu trago, que é uma abordagem de esquerda, sim, uma abordagem, uma perspectiva de transformação social. Te inscreve no informativo, tu vai receber no teu e-mail, a coisa é mais segura. É uma forma da gente romper com o controle que o algoritmo apresenta, gente. Não basta a gente fazer a crítica ao algoritmo, ele controla e tal. Beleza, controla, nós temos que saber nos organizar. E essa é uma forma. Te inscreve que tu vai receber no teu e-mail a newsletter, o informativo Fora do Radar, com todo esse debate que eu estou fazendo aqui e outros pontos de formação que eu acho importante para a gente construir um caminho de transformação do nosso país. Enquanto os cursos e movimentos tentam assim, fazer uma embalagem para essa questão do papel, da importância do homem como uma coisa de honra e virtude cristã, o movimento Red Pill expõe, na verdade, a violência crua e o ressentimento que sustenta o patriarcado. Eles são a besta de todos desses processos. Os religiosos são a questão divina, os movimentos são a questão da honra e a ética masculina, e esses são a besta, esses matam, esses são violentos. Eles se baseiam em conceitos extremamente complicados, mas principalmente na hierarquização, onde a mulher tem que ter um papel subalterno e eles estão dispostos a impor isso pela violência. E o que vem acontecendo é assustador nesse processo, porque os episódios de violência cada vez se multiplicam muito mais. O massacre de Isla Vista, em 2014, nos Estados Unidos, um cara de 22 anos matou 6 pessoas e feriu mais 14 pessoas. E antes do ataque ele deixou um manifesto de 137 páginas
simplesmente atacando as mulheres, dizendo que a culpa era delas. E por quê? Porque elas rejeitaram ele. Vejam, vocês me rejeitam, eu vou lá e vou matar uma galera. A expressão da ação desse grupo é assim, pura violência e o extermínio, a busca do extermínio dos corpos femininos. Teve um ataque em Toronto também em 2018, um massacre no Reino Unido em 2021. Esse cara de 22 anos era um militante conhecido nos canais de youtuber, nesses movimentos Red Pill, que ele vivia falando, vivia se manifestando, e o cara, uma hora dessas, ele sai do apartamento dele, vai lá e faz uma atrocidade dessa. E no Brasil não tem sido diferente. De 2022 a 2026, diversos ataques às escolas foram conectados com jovens que participam de fóruns, que participam de grupos na internet desses Red Pills. Na sua medida, na sua maneira, cada um desses movimentos, cada uma dessas manifestações são, na verdade, a expressão de um pânico. Então, todo esse processo eu entendo como um processo político, na verdade. Essa impossibilidade de continuar comandando as coisas como as coisas eram traz um processo de, primeiro, intensificação de discurso, por exemplo, por parte da igreja, a organização de movimentos para mobilizar a partir de uma honra, de uma ética masculina por esses movimentos sociais e esses cursos de masculinidade, mas também tem o seu braço violento, que são esses Red Pill. Então, assim, vejam, todos esses processos, todos esses segmentos, melhor dizendo, tem uma vertente, tem sim o conservadorismo, que se manifesta ou de forma truculenta, como os Red Pill, ou de forma a partir da religião, ou então de forma mais educadinha, mas todos eles têm sim uma aversão, um ódio à existência, ao protagonismo da mulher na sociedade. A sociedade está mudando e esses segmentos estão perdendo poder. É isso que está acontecendo. A gente tem que avaliar essa chamada crise de masculinidade pelo viés político também, pela questão política, ideológica. Para a gente encerrar esse debate, que é um debate complexo, que volto a dizer, existe a questão psicológica nesse processo, sim, existe várias formas de analisar esse fenômeno, mas é importante analisar a política, por esse viés político também, porque senão a gente não consegue organizar, senão a gente não consegue entender o fenômeno na sua amplitude e buscar alternativas para ele, por óbvio. E uma das alternativas, gente, que eu entendo, é justamente a unificação da luta política. Não basta, e eu tenho, se tu acompanha aqui o canal, se tu acompanha os meus artigos no Substack, eu tenho sim defendido, nós temos que levar a consciência da nossa luta política, nós temos que vincular a ação imediata com um movimento estratégico. Assim como não dá para tu resolver a questão racial num capitalismo que se estruturou e se consolidou em cima da mão de obra escravizada, nós não vamos conseguir resolver a questão do patriarcado dissociado da luta anticapitalista. Assim como nós não vamos conseguir resolver a questão ambiental sem discutir o capitalismo, nós não vamos conseguir resolver, não vamos conseguir superar o patriarcado dentro da loja capitalista. Vejam, é óbvio que a luta é importante, é óbvio que ela tem que ser feita, mas ela não pode ser feita de forma dissociada da grande luta. Essa é a grande discussão que a gente tem que fazer. Dar um caráter anticapitalista para o combate ao patriarcado é fundamental. Nós temos que entender que esse processo de luta política precisa se ampliar. Não discutir somente o específico, nós temos que discutir o específico, mas caminhando e vinculando a luta estratégica. Isso vai consolidar, inclusive, um caminho que a esquerda deva achar novamente, para se reencontrar num pensamento estratégico, que hoje falta para a esquerda. Então, a ideia desse vídeo é contribuir com esse debate, mostrar que esse fenômeno do que chamam de crise da masculinidade é multifacético, existem várias formas de enfrentar ele, e uma deles é a partir da luta política, é a questão ideológica. Não dá para abandonar esse ponto, porque senão a gente vai perder parte importante desse fenômeno. Então a ideia, gente, foi essa. Vamos unificar as lutas, elas são importantes, mas nós que atuamos nos movimentos sociais precisamos construir elos de vinculação com a luta política maior, para realmente construir caminhos para superar essa sociedade capitalista que é sim patriarcal, que é sim excludente. A gente precisa inventar esses temas, mas volto a dizer, a gente não vai conseguir superar isso isoladamente. O convite à reflexão é para a gente construir caminhos de unificação da luta para superar o inimigo verdadeiro. Até a próxima.